Vocês conseguem entender? Isso é muito legal e toda vez que eu leio mensagens com esse conteúdo, eu fico assim muito motivada, muito fortalecida para continuar fazendo o que eu faço. Então, obrigada para todo mundo que escreve. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje eu vou fazer um negócio que eu tô com saudade, que é fazer um react às mensagens de vocês. Eu pedi pra minha galera separar umas mensagens que vocês deixaram aqui no YouTube e eu vou responder. Eu não tenho a menor ideia do que eles separaram. Imagino que eles possam ter pregado uma peça em mim? Imagino. Por quê? Porque faz tempo que eu não faço react, eu falei pra eles que eu não ia olhar as mensagens antes, então vamos ver o que a galera separou. Olha, a primeira mensagem já é ótima, é da Lucilene. Lucilene disse, vai lavar louca. Eu imagino que seja vai lavar louça, embora esteja escrito louca. Poderia ser vai se lavar louca, no caso eu ir tomar banho? Poderia ser, mas sobre o lavar-louça, eu não sei se a Lucilene está pedindo para eu lavar louça na casa dela ou está me mandando lavar louça na minha casa. Vou imaginar que ela está dando uma ordem para eu colocar em prática aqui na minha casa. Primeira coisa, Lucilene, eu não gosto muito de ordem, tá? Não gosto muito das pessoas me mandando fazer alguma coisa, mas tudo bem. Sobre o lavar-louça, aqui em casa a gente divide diferente. O Thiago não sabe cozinhar nada, então no geral quem cozinha sou eu, ele é que fica responsável por lavar a louça, tá bom? Aí de qualquer maneira eu dou conta de lavar a louça quando eu preciso e gravar os vídeos. Então, enfim, você me mandar lavar a louça não vai fazer com que eu pare de gravar vídeo pro YouTube. Se essa foi a intenção, acho melhor você pensar em uma coisa que demande mais o meu tempo, porque assim eu inviabilizaria a gravação. Segunda mensagem, mimimi e retórica à parte, a verdade é uma só. Se não fosse a Operação Lava Jato, jamais a população brasileira teria a noção do tamanho da safadeza da corrupção no Brasil. Esse vídeo parece aqueles programas baratos de fofoca ou revelação da paternidade via DNA na TV. Por quê? Não entendi. Bom, sobre a Lava Jato, efetivamente a operação ter mostrado o que acontecia, então um esquema de corrupção do qual ninguém tinha notícia, é uma parte boa da operação. Agora, a gente não pode partir do pressuposto de que a gente não poderia ter revelado o esquema de corrupção sem incorrer em alguns erros. Então, é só isso. Na verdade, quando a gente critica a Operação Lava Jato, falei isso em diversas oportunidades do vídeo, a gente não está falando que a Lava Jato não serviu para nada. A gente está fazendo críticas construtivas para que as próximas operações de combate à corrupção no Brasil possam ser empreendidas com melhorias. É só isso, tá tudo bem. Você pode gostar da Operação Lava Jato e criticar a Operação Lava Jato. Funciona assim com operações e funciona assim com pessoas, né? Você pode gostar da pessoa e criticar ela mesmo assim. Não precisa ser ou é tudo bom ou é tudo ruim. Tem uma frase que eu falei, a gente critica o que é criticável e elogia o que é elogiável. Valeu? Gabriela Prioli, com 2 L's, um L só. Aliada dos governos corruptos anteriores que roubavam bilhões. Ué, cadê minha parte? Não, porque é complicado esse negócio de eu ser aliada de um monte de gente, mas assim, a minha parte no bem bom, ela nunca chegou. Quer dizer, além de aliada, eu sou burra, né? Porque eu não cobrei a minha parcela. Ah, excelente explicação, Gabriela. Obrigada pela clareza com que expõe os temas que muitos dos nossos políticos tentam dificultar para confundir a população. Putz, isso sabe que é uma coisa muito legal? Às vezes as pessoas me perguntam por que alguns temas são tão complexos, às vezes por que o palavreado é tão inacessível. É claro que a gente precisa pensar que a gente vive num país extremamente desigual, então o acesso de algumas pessoas à informação, à educação, é um acesso de muito mais qualidade do que o de outras pessoas, né? Então isso já é um traço de diferença. Mas outra coisa muito relevante, eu lembro que eu pensei muito nisso quando eu estava estudando o orçamento impositivo. Se vocês forem dar uma olhada, no primeiro debate que eu faço lá na CNN, eu falo do orçamento impositivo. Como vocês sabem, eu sou especialista em direito penal, eu não sou especialista em questão de direito financeiro, nessas coisas que envolvem o orçamento público. E na época, para eu entender o que estava sendo debatido, eu tive que estudar muito e eu achei bastante difícil. Aqui uma observação,
Acho muito importante dizer para vocês que sobre alguns assuntos que não fazem parte do meu dia a dia, sobre os quais eu ainda não estudei durante a minha vida, porque eu não advogava nessa área, eu não entendo rapidinho, tá? Eu preciso estudar bastante para compreender, mas beleza. Sobre esse tema do orçamento público, eu lembro de estar estudando o assunto e em muitas oportunidades pensar que a regra é feita para que a gente não compreenda. Porque aí, se for difícil, se for cansativo, se estudar aquele assunto nos gerar um incômodo, a gente vai deixar para lá. E isso faz com que as poucas pessoas que dominam esse assunto consigam conduzir as negociações para um sentido que vá beneficiá-las, e isso sim a gente tem muita consciência. Por isso que eu faço esse trabalho de tentar pegar uma coisa que é mais complexa e não tornar simplório, mas simplificar a explicação, ainda que seja uma explicação inicial, ainda que seja algo só para chamar atenção para o assunto, para aí algumas pessoas que se sentirem encorajadas se aprofundarem, e com isso a gente vai aumentando o número geral de pessoas que conhecem sobre assuntos específicos e a gente vai se qualificando para poder cobrar as decisões que são tomadas em relação, por exemplo, à questão orçamentária, que foi o caso que eu trouxe para usar aqui com vocês. E aí uma outra explicação para vocês, nem sempre a gente consegue tornar coisas super simples. Às vezes o assunto é realmente muito complexo, é difícil, é cheio de detalhe. Mas como eu digo, só dar um panorama, uma ideia geral, pode fazer com que algumas pessoas percebam que aquele assunto chama a atenção e aí essas pessoas vão se sentir motivadas a buscar mais informação sobre o assunto. Que repórter bocuda, falastrona, sem saber nada. Bom, bocuda eu sou, né? Não dá muito para discordar do Assir. Sem saber nada, de fato, existem mais coisas no mundo sobre as quais eu não sei nada do que coisas sobre as quais eu sei. Agora, Assir, se você acha que eu não sei nada, mas por acaso tem a sensação de que você sabe muito, eu diria para você repensar um pouco sobre a sua impressão sobre você mesmo, tá? Fala das urnas eletrônicas. Já falei! Tem um vídeo no meu IGTV, vocês podem ir lá dar uma olhada no Instagram, eu falo sobre as urnas eletrônicas e também falo sobre a acusação do presidente da República no sentido de que as eleições de 2018 foram fraudadas. E até agora nós estamos aguardando as provas que o presidente Jair Bolsonaro disse que iria apresentar sobre a fraude nas eleições. Quantos dias? Vamos colocar de novo a contagem? A Érica disse o seguinte: a educação não é interessante para os políticos, pois a população ficaria mais crítica. Nós somos escravos da ignorância. Exatamente isso, mas não para todos os políticos, tá, Érica? Como tudo no mundo, existem políticos de fato interessados num país melhor e de fato interessados numa população mais crítica. Eu preciso sair daqui um minuto que eu vou pegar um livro, aguenta aí. Voltei! Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, desculpa. Então tá, deixa eu achar aqui. Será que eu acho fácil, gente? Não vou achar. Bom, eu tô olhando aqui um livro que chama História da Cidadania, mas vocês podem encontrar isso também no Léo Huberman, A História da Riqueza do Homem. Algumas considerações na época em que a gente tem as crianças trabalhando nas fábricas, e que alguns políticos começam a defender que essas crianças sejam educadas, os donos das fábricas e alguns políticos que representavam esses interesses começam a dizer justamente que se as pessoas fossem educadas, elas começariam a questionar o lugar delas no mundo, e isso seria muito ruim para quem faz parte da classe dominante. Quer dizer, saí correndo, fui pegar o livro, não adiantou nada, porque não consegui procurar, senão ia ficar um vídeo gigante. Mas vamos lá. Piolho! Ai, que legal! O meu irmão era chamado de Piolho a vida inteira na escola. Quanto você ganha do Edir Macedo? É humilhante ter que apoiar o demônio para ter apartamento e o luxo a mais. Eu não consigo um pouco entender o que ele... O luxo a mais? Para ter luxo a mais? Deve ser alguma coisa assim. Pois é, gente, olha, nem dos governos que roubavam bilhões, né, segundo o Alexandre, não é mesmo? Nem do Edir Macedo eu ganho nada. A gente precisa conversar. O pessoal que mandou essas mensagens podia me dar uma ligada para eu entender, porque se tá rolando um débito, né, eu preciso poder cobrar. Sabe o que eu acho mais engraçado dessa história do Edir Macedo?
É que para quem me acompanha há muito tempo no Instagram, sabe que um livro que eu indico há muito tempo é um livro do Rubem Alves chamado Religião e Repressão, no qual Rubem Alves fala que as religiões são as gaiolas. Isso, que o sentimento religioso, a fé é o voo e as religiões são as gaiolas que prendem os indivíduos. Eu falei tanto desse livro que estava esgotado no Brasil que acabou de ser lançada uma nova edição que está em pré-venda. Quer dizer, não faz nenhum sentido que esse cidadão está falando aqui. Que cidadão ou cidadã, não sei, porque é um fake, né? Claro. Mas de onde vocês tiram essas ideias, gente? Mas enfim, se vocês souberem, de onde vocês tiraram essa ideia, 2, se tiver de fato alguma razoabilidade em pensar que eu estou prestando um serviço ou para quem tem bilhões, ou para o Edir Macedo, enfim, de alguma forma, se essa galera tá me devendo, por favor, gente, me ajudem a cobrar. Juliana escreveu, taxação de grandes fortunas para investir na educação. Gabriela Prioli vai para qual ministério quando a Anitta for presidente? Não, eu quero ser ministra do STF, eu tô brincando. Eu estou brincando, gente, é uma brincadeira, porque depois as pessoas vão falar, Gabriela diz que tem planos. Não. Brincadeiras à parte, parabéns pelo trabalho, me emociona e traz aquela luz no fim do túnel que a cada dia parece mais difícil de se enxergar. Obrigada por tudo. Vocês são umas gracinhas. Deixa eu contar um negócio pra vocês. A gente faz o vídeo de react, né? E tira um pouco de sarro das mensagens negativas. E aí, quando chega essa mensagem positiva, eu faço essa reação. E talvez vocês pensem que, enfim, é uma reação exagerada. Mas toda pessoa que se expõe na internet, ou todo mundo que está fazendo um trabalho, que não precisa ter exposição pública, fazendo um trabalho, quando a gente recebe um elogio sobre o trabalho que a gente faz, ou quando a gente percebe que o nosso trabalho, de alguma maneira, impactou na vida de outra pessoa, isso é a melhor coisa que existe. Porque você percebe que a tua vida faz sentido, entendeu? Que aquilo para o que você se dedica, de fato, está tendo algum impacto na vida de outras pessoas. Que você pode, com seu esforço e com a sua dedicação, melhorar não só a sua vida, mas melhorar a vida dos outros. E aí a gente se retroalimenta. Vocês conseguem entender? Isso é muito legal. E toda vez que eu leio mensagens com esse conteúdo, eu fico assim muito motivada, muito fortalecida para continuar fazendo o que eu faço. Então, obrigada para todo mundo que escreve. E esses dislikes, gente, esse gado não cansa de passar vergonha. Gabi é uma diva. Obrigada, Yasmin, mas aqui eu vou dizer uma coisa, o dislike também pode vir de uma pessoa que não necessariamente é gado, que discordou de mim em relação àquele assunto especificamente e tá tudo bem. Eu falo pra vocês, e é verdadeiro isso, que não existe uma pessoa com quem eu concorde em 100% do tempo. É muito comum que eu tenha discordâncias significativas sobre alguns assuntos com as pessoas que eu mais admiro intelectualmente. Então, tá tudo certo. Eu não falo aqui com vocês para que vocês concordem comigo em todas as oportunidades. É uma troca. Eu vou falando o que eu acho, explicito para vocês quais são as premissas nas quais eu alicerço a minha opinião e aí vocês dão uma olhada, se vocês concordam, se vocês discordam, se a partir daquelas premissas vocês constroem uma opinião diferente ou ainda se vocês acham que alguma das minhas premissas é falha e aí vocês podem construir um raciocínio diferente. Tá tudo bem. Doutora, o que houve com suas lives em parceria com a Anitta? Não teremos mais aula sobre política? Grande abraço. Muita gente está me perguntando sobre as minhas lives com a Anitta, mas a questão é uma questão de agenda, então já até perguntaram se eu briguei com ela. Não, eu não briguei com ela. A gente começou as lives, em princípio a gente ia fazer uma só, e aí depois a gente fez mais algumas, porque foi legal, vocês gostaram, e a gente estava, enfim, animada. Tinha a questão do isolamento, todo mundo com algumas restrições, a Anitta principalmente que faz os shows e viaja, estava em casa, e aí a gente conseguiu adequar as agendas, só que como vocês devem ter visto, ela também está trabalhando agora nos novos lançamentos, então isso torna um pouquinho mais complicado conciliar as agendas. Mas eu sigo aqui falando de política e eu posso contar? Não ainda? Eu não posso contar ainda. Mas tem umas coisas aí que talvez surjam aí sobre política. Vamos ver. Lúcia disse, meu Deus, como alguém ainda defende este desgoverno? Olha, eu fiz vários vídeos falando sobre a minha percepção em relação ao porquê algumas pessoas ainda defendem esse desgoverno. Eu vou fazer um vídeo para vocês já com uma pesquisa nova da XP
que mostrou, ao contrário de uma matéria recente da Piauí, que a base de apoio do presidente não está diminuindo e que, na verdade, a gente tem observado o que o Datafolha já apontava faz algum tempo, que é uma mudança na característica de quem apoia o presidente. Então, ele vai perdendo apoio nas classes média e alta e vai ganhando mais apoio nas classes mais baixas, talvez em virtude do auxílio emergencial que foi concedido, que foi pago pelo governo nessa época de pandemia. Não obstante, o governo tivesse feito uma proposta de um auxílio emergencial de R$200 e o valor de R$600 foi uma conquista do Congresso Nacional, mas depois, e esse é o trabalho da comunicação do governo, né? Então a gente tem que ficar muito atento, depois o governo vendeu o auxílio emergencial como uma conquista do governo federal e isso conseguiu aumentar o apoio do governo, é uma ideia, né? Nas classes mais baixas. Se o governo começar a melhorar, você começará a falar bem nos vídeos ou ainda vai criticá-lo? É uma curiosidade minha. Então, de novo, gente, o que for bom eu vou falar que é bom, o que for ruim eu vou falar que é ruim. Essa minha fala foi uma fala num dos debates que eu fiz lá na CNN, que eu começo dizendo que o governo tinha aberto uma interlocução com governadores e prefeitos e que isso era uma coisa boa. Então eu começo fazendo um elogio. E aí depois eu faço uma crítica e o povo, mas você só critica. Pô, mas é que é complicado, né? Assim, digo aqui pra vocês, a gente lida com coisas absurdas. Eu não sou uma pessoa que tô aqui sozinha, isolada, fazendo críticas incisivas à conduta do Bolsonaro na condução, no enfrentamento ou no não enfrentamento, né? Da pandemia. Entende? É que o que eu vou fazer se tem muito material nesse sentido, gente? É difícil pra mim. A minha sensação, às vezes, é que vocês querem que eu fique procurando um motivo para fazer um elogio. E eu não vou fazer isso, porque eu não preciso fazer isso. Vou contar um segredo para vocês que vocês não sabem. Teve uma vez, a gente tinha fechado uma palestra e ligaram aqui pra gente e falaram, olha, quando a gente divulgou o nome, algumas pessoas disseram que a Gabriela já defendeu o presidente Jair Bolsonaro em algumas considerações que ela fez sobre o governo ou sobre, eventualmente, o pedido do Flávio, por exemplo, para reconhecer o foro privilegiado ou nos habeas corpus contra a operação ou na decisão do Supremo contra o COAF, enfim, sei lá sobre o que era. E eu falei que toda vez que eu achasse que o presidente da República está certo ou que a família dele está certa em alguma iniciativa, não me interessa quem está tomando a decisão. Me interessa a minha opinião sobre a coisa. E aí, por exemplo, eu faço aqui um vídeo falando do foro privilegiado. Eu disse para vocês que o Flávio Bolsonaro não tem o direito de questionar a prerrogativa de foro? Não, não disse. Ele tem todo o direito de fazer isso. O que eu aponto é a incoerência da família, que antes estava falando que o foro privilegiado é um absurdo e agora não está falando nada. Então, eu vim aqui fazer um vídeo dizendo para vocês sobre a concessão de prisão domiciliar para o Queiroz. E eu disse que a decisão em si não é um problema e que ela não está errada porque ela considera a condição de saúde do Queiroz. Disse que o problema no Brasil é que a lei é interpretada de maneira diferente para uma pessoa que está envolvida num caso emblemático que é amigo do presidente da República e para outras tantas pessoas que não são amigas de ninguém. Então, assim, embora eu tenha apontado incoerências da família Bolsonaro em relação aos discursos sobre o foro privilegiado ou sobre a prisão domiciliar, eu não vim aqui falar, olha só, eu acho que caberia prisão domiciliar nesse caso, mas como é o Queiroz, tem que deixar ele preso. Ou ainda, eu não vim dizer, a delação não deve ser usada para pressionar alguém a delatar, mas como a gente está falando de uma pessoa próxima do presidente Jair Bolsonaro, vamos manter a ameaça de prisão preventiva contra a esposa do Queiroz para que ele se sinta, compelido a colaborar. Eu não falei isso, eu falei exatamente o oposto disso. Agora, se para vocês, ficarem felizes, eu tiver aqui que desenhar um coração e colocar o nome do Jair Bolsonaro dentro e fazer ele pulsar na tela, desculpa, gente, mas vocês vão se frustrar, porque eu não farei isso. Marcela, de todos os canais que eu sigo, o seu é o único que eu me preocupo em dar o like, porque sim, o seu conhecimento tem me ensinado muito e isso merece todos os likes possíveis, te admiro muito. Obrigada, Marcela. Sabe que eu vou usar o comentário da Marcela para confessar um negócio para vocês. Quando eu comecei a fazer o canal do YouTube, eu ficava até meio constrangida de falar, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, porque eu ficava me achando meio pidona. Eu falava, gente, isso é meio carente, né? A gente ficar pedindo para as pessoas deixarem ali o biscoitinho. Mas depois, estudando um pouco sobre o uso das redes sociais na política nesses tempos atuais, eu mudei de ideia.
Vou dizer para vocês por quê. Quando vocês leem matérias sobre o uso das redes sociais, vocês devem perceber que as matérias se alicerçam muito em números. Qual é o tipo de discurso que faz sucesso? Que posicionamento que agrada mais? Como que as redes sociais se posicionam e mais? Como algumas decisões políticas são tomadas ou como em alguns momentos alguns líderes voltam atrás a partir daquilo que acontece nas redes sociais. Outro ponto que vocês devem saber muito, eu fiz recentemente um vídeo no Instagram sobre isso, é a questão dos comportamentos inautênticos, que é uma grande preocupação desse projeto de lei sobre a regulação da internet, sobre as fake news, que agora está na Câmara porque foi aprovado no Senado. Mas enfim, os comportamentos inautênticos são os comportamentos que não são o engajamento de pessoas reais. Muitas vezes as plataformas descobrem, então a gente viu um movimento recente das plataformas dizendo que estavam excluindo contas por comportamento inautêntico, mas a gente sabe que tem um monte de robô interagindo nas redes sociais, e isso não é declarado como inautêntico, então a avaliação das pessoas sobre engajamento leva em consideração esse bando de robô. O que isso pode gerar? Isso pode fazer com que as pessoas continuem acreditando, e às vezes com base em dados falsos, porque inautênticos, que o discurso de ódio é o que mais engaja, que as pessoas nas redes sociais têm um posicionamento que vai para determinado lado, e isso pode fazer com que políticos ou mesmo pessoas que estão pensando em começar a expor a sua opinião nas redes sociais adotem um tom ou defendam um conteúdo a partir daquilo que elas acham que agrada as pessoas. Eu acabo aqui me posicionando com um discurso mais ameno, não violento, não agressivo, falo sempre que a gente precisa pensar antes de dar opinião, que a gente deve demorar um tempo até se posicionar sobre o que está acontecendo, e tudo isso vai um pouco contra aquilo que a gente comumente acha que é a rede social, que é opinar rapidamente, que é falar num tom mais agressivo. Então, quando vocês deixam um like de vocês ou se inscrevem no canal, na verdade vocês estão colaborando não é necessariamente comigo como indivíduo, mas é dizendo, olha, eu gosto desse discurso. E a partir disso, quando as pessoas estiverem analisando o impacto das redes sociais, elas vão poder dizer que esse tipo de discurso, que não é agressivo, que não ofende, que não ataca, que fala sobre a importância da gente refletir e da gente dar uma opinião fundamentada, é um discurso que também agrada as pessoas. Então, por isso que a mensagem da Marcela me deixa muito feliz, e é por isso que eu sempre peço para vocês, como eu vou pedir agora terminando esse vídeo, para que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Beijo!